Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com João Carlos Alvarenga. Ele é uma personalidade do Sebrae, não só diretor, mas personalidade histórica do Sebrae, dirigente sebraiano, como se fala comigo na entrevista, José Alcolumbre. Eu quero contar com você, acompanhando essas argumentações que vamos fazer aqui, essa conversa que vamos ter de interesse de todos nós, principalmente de você, telespectador. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta para conversar agora sim com o João Carlos Alvarenga, que é do Sebrae. Saiba que é um grande prazer recebê-lo aqui para essa conversa sobre as questões de interesse principalmente das empresas, daquelas que são a função, que estão nos objetivos do Sebrae, que são as pequenas, micro e o pequeno empreendedor, mas também analisando esse cenário desfavorável para os S's brasileiros. Com certeza. A satisfação é minha, Rodolfo e Josiel, estar com vocês aqui. Conversar, a gente sabe das dificuldades que estão acontecendo e é importante hoje que a gente venha, discuta e mostre alguns caminhos. Eu acho que nas dificuldades também há soluções, se busca soluções. Então é importante que se discuta, que hoje não é um problema do Amapá, sabe? Nós sofremos mais porque pela dependência que nós temos hoje de recursos de fora. O nosso mercado hoje é o comércio, é onde fica menos resultado quando você negocia isso aí. O resultado realmente que traz investimentos é na produção, é na indústria, e nós não temos isso aqui. O Amapá hoje é um estado que importa mais de 90% do que consome. Então isso já é um problema negativo para nós. Então é importante hoje que se busque soluções, que se discuta. O Sebrae está envolvido nisso aqui, e é importante que esteja envolvido, até porque o nosso universo empresarial é feito de pequenos negócios, que é o empreendedor individual, é a microempresa e a pequena empresa. Isso chega aí em torno de 98%, quase 99%, um total aí de quase mais de 23 mil empresas formalizadas. Doutor Alvarenga, primeiro eu lhe falar da minha satisfação em recebê-lo aqui na Band, e como de meu hábito aqui no Argumentando, eu queria tirar um pouco da sua expertise lá, depois de tantos anos à frente do Sebrae da Amapá, eu vejo o senhor como uma das pessoas que tem a visão mais privilegiada em função do seu cargo e também da sua vasta experiência de vida que o senhor tem. E o senhor está num lugar privilegiadíssimo, um ponto de vista fantástico para fazer leituras da nossa economia. Como é que o senhor está vendo toda essa crise que o Brasil está vivendo, mas especialmente a crise no segmento empresarial do micro e pequeno e médio empresário, na qual o Sebrae atua? Como é que o senhor está enxergando isso? Bem, vamos deixar o senhor para lá, apesar de eu ter idade para ser seu pai, mas eu sou você para você, tá? Então pode deixar o senhor para lá. Eu não, algo assim que eu acho, pela intimidade das pessoas e por me conhecer só pelo Alvarenga, todo mundo me chama de você. Então, eu quero que também me chame de você. Mas, Josiel, hoje, o que acontece aqui? Como eu comentei no início, como nós somos um estado independente, esses recursos não chegam no estado. Então, não chegando o recurso, esses fundos caem, o que acontece? O governo deixa de investir. Então, as empresas que prestam serviço ou vendem para o governo, deixam de prestar esse serviço e de entregar esses produtos. Automaticamente elas acabam desempregando. Se elas desempregam, esses desempregados não compram no comércio, o comércio deixa de vender. E aí é uma cadeia hoje de dificuldades que acontece. Então nós precisamos hoje é mudar esse cenário nosso aqui. O Amapá, ele tem uma condição privilegiada. O Rodolfo conhece muito bem aqui. O próprio senador Sarney falava muito da situação geográfica do Amapá. Então nós temos que buscar, nessas oportunidades que nós temos, buscar alternativas hoje. Nós temos que sair dessas dependências, e buscar o que hoje? Eu acho que hoje o agronegócio,
setor primário hoje que é relegado. Nós não tínhamos políticas, passamos anos e anos aqui dizendo que não podia se plantar no Amapá. Isso não é verdade, a gente sabe. A gente pode hoje, a soja não é uma realidade assim de resultados, mas é uma realidade que a gente tem certeza que ela vai chegar e a gente vai poder, não só a própria soja hoje, que vai ser cultivada, que vai ser plantada aqui no Amapá, mas aqui vai chegar de fora. E aí tem outras coisas, José. Né? Com a chegada da soja, nós vamos poder buscar alternativas. Né? A verticalização da própria produção de soja, sabe o quê? Que vai permitir a criação de animais de pequeno porte, como o frango, como o peixe, como o suíno, que hoje nós importamos tudo de fora. Né? Como dizem que nós somos os maiores torcedores do Chapecó, né? Porque nós compramos hoje toneladas e toneladas de frango de Chapecó. Eu acho que com a chegada da soja, com a produção de ração, porque alguém diz, muitos acham que não, mas a ração hoje é um gargalo muito grande para que se produza isso. A incidência no custo hoje de produção é muito grande. Então nós vamos poder produzir. Outra preocupação que as pessoas têm também, que a soja, ela diretamente ela não gera grandes números de emprego. Mas se nós aproveitarmos, verticalizarmos e trabalharmos com a soja, como se trabalha hoje no Sul, que o sistema de cooperativismo seja entendido como sistema de cooperativismo, que não sejam cooperativas patrocinadas, porque infelizmente no Amapá ainda as cooperativas eram patrocinadas. Então não eram sistemas hoje de cooperativado. Então nós precisamos hoje buscar essas expertises que existem aqui e colocar no Estado. Mas precisamos ter políticas. Né? Se fala muito em turismo no Estado. Existe um vínculo muito grande da atividade do SEBRAE com as atividades do governo, principalmente na parte de treinamento, pelo que eu tinha acompanhado pela imprensa. O SEBRAE está contribuindo muito com a parte de treinamento de pessoal. E nesta parte de treinamento, o objetivo é nesse rumo ou o objetivo é apenas prestação de serviço? Não, é nesse rumo. Eu acho que é o foco na economia. Inclusive hoje o nosso grande parceiro dentro do próprio governo é a nova agência que foi criada lá, com o Viter. O que nós queremos hoje? É realmente estar inserido nisso aqui, porque você, Rodolfo, conhece muito bem, né, você participou de planejamento do SEBRAE. O nosso planejamento hoje, ele é vinculado, ele está direcionado também com o governo do Estado, porque nós não podemos hoje sair em direção errada. Então nós temos que buscar esse viés hoje, como o próprio governo, né, e dentro daquilo que ele pensa, Agora, claro, tem capacitações que é para capacitar, mas a gente está procurando entrar, capacitar dentro do foco econômico. Voltando para a questão do agronegócio, até para o pequeno produtor de alimentos. A Secretaria de Agricultura está encontrando grande dificuldade para aprovar os planos. E quando aprova o plano, está sem recurso para poder efetivar os planos aprovados. Não é? Como é que tu vai esperar que venha esse resultado? Inclusive, quando tem recurso não tem plano, quando tem plano não tem recurso. Não tem recurso. Quer dizer, nós chegamos, eu digo sempre, eu fiz agora recentemente, participei de algumas discussões nesse assunto, e você observa que até agora, nós estamos em setembro, e não começou a operação de plantio, porque o PPI está atrasado, o PPO está não sei o quê, o SP tudinho está atrasado. Mas nós temos que analisar. Quero responder isso aqui na volta, porque nós vamos para um rápido intervalo. Bem, estamos de volta aqui conversando com o João Carlos Alvarenga. Sabe que sempre é muito importante essa conversa, assuntos são de futuro, de planejamento, de necessidades, né? Mas antes de a gente começar o segundo bloco, eu quero voltar no primeiro bloco. Não, volte. O Alvarenga é um amigo de longa data, mas eu, apesar de ter idade para ser seu filho, aprendi com meus pais que para você ser respeitado, você precisa primeiro respeitar. Então eu vou agradecer a deferência de poder chamá-lo de Alvarenga, e vou tratá-lo a partir de agora sim, mas tive que ter a sua anuência para poder me largar desse ensinamento que meus pais me deram. E agora sim a gente pode voltar para o assunto que nós estávamos. Pois é, então, por exemplo, o plano de produção, é agora que está sendo discutido.
Pois é, Rodolfo. O que acontece? Mas eu vou dizer, você está lá dentro, você vê. Eu acho que é o seguinte, nós temos que, repensar algumas coisas. Né? Hoje, a maneira que se encara, que o próprio governo encara, ele tem que mudar essa maneira. Tem que mudar. Eu acho que hoje, quem produz, quem transporta, eu vou te aplaudir agora. Transporta. Quem transforma, transforma. Quem comercializa, comercializa. Então essas coisas. Então hoje o nosso produtor rural, infelizmente, ele está impregnado pelaquela cultura de tudo vir de fora, de lhe receber as coisas. Então nós temos que mudar. Paternalista também, né? É isso. Então é o seguinte, eu falo isso, eu tenho falado, Josiel, aonde eu vou, aonde eu me tenho ouvido, né? Ouvido, eu tenho colocado muito. Nós temos que mudar isso aqui. Cada um tem que fazer a sua parte. Faça bem feita a sua parte. Cada cadeia produtiva tem o seu elo. Cada elo, alguém é responsável. Olha aqui, vamos citar algo assim, bem primário aqui. A farinha de mandioca. Então, há uns anos atrás aí, criaram-se as fábricas de farinha. Eu fui, naquela época, eu já não entendia tanto quanto entendo hoje, mas já era contra. Porque o que acontecia? O produtor, ele produzia a sua mandioca, ele colhia a sua mandioca, levava para a fábrica, lavava, descascava, moía, né? Fazia a sua farinha, botava nas costas e vinha para a feira. Então ele passava 2 ou 3 dias produzindo e passava o resto da semana lá na sua transformação. Então nós temos que mudar, então nós temos que buscar políticas alternativas de o produtor rural, ele vai produzir alguém, esse negócio de dizer que tem um intermediário vai existir sempre, existe em qualquer lugar, mas tem que ter alguém, José, para produzir, alguém para comercializar. Então tudo é diferente. Então essas coisas que nós temos, é isso que eu digo, nós temos que ter políticas, né, de produção. E nós vamos desenvolver quando a gente produzir comercialmente. Eu acho que eu brinco muito, Rodolfo. Eu digo, o extrativismo nunca vai acabar em lugar nenhum, existe no mundo todo. Mas extrativismo nós não vivemos. Correto. Se nós queremos, nós temos que ter produção em escala. Então vamos deixar o extrativismo para lá, quem quiser produzindo como extrativista, produza. Mas agora nós temos que buscar política para a produção em escala, para realmente atender hoje. É inadmissível, cara, que a cebolinha ainda, que o tomate, que a alface venha de fora. Agricultura básica, né? Básica, nós temos condições de produzir. E a gente não consegue nem comprar. O município de Macapá tem aí 1.800.000 num plano da Secretaria específica para fazer a compra. E o preço, porque tem um acompanhamento de preço. A gente não tem preço para oferecer. Então tem que fazer artifício, porque senão o dinheiro volta completamente. E esse produto era para fazer a merenda, era para fazer o atendimento das pessoas nos postos de saúde. A gente não consegue, Alvarenga. Deixa eu dar um exemplo aqui. Lá no Jari, a Euricélia lá como prefeita, claro, eu não vou analisar a gestão de ninguém. Eu vou analisar uma ação de governo, que é uma coisa que a gente trata muito. Uma coisa bem específica. Bem específica, né? A gente trata ações de governo que venham realmente atender o quê? Os pequenos negócios, que são os MEIs, as microempresas e as pequenas empresas. É essa a nossa função. Então, numa gestão lá, a gente vai tratar disso. Ela fez lá, inclusive ela foi premiada por isso, ela começou comprando de 8 empreendedores rurais lá, a merenda escolar. Ela acabou comprando de 38. Então, ela permitiu realmente que aquelas pessoas acessassem hoje essas compras, acessassem a merenda escolar. E é isso que eu converso muito, quando eu chego nos municípios e pergunto onde é que o senhor compra a merenda escolar, onde é que o senhor compra esse tipo de material. Aí vem, compra em Belém, compra aqui, compra ali. Isso me entristece, porque, Josiel, hoje o que gera riqueza, o que gera emprego, o que gera renda é a circulação no local. Então nós temos que fazer com que essas empresas que já são carentes, e hoje nós temos instrumento para isso, nós temos a melhor lei do Brasil, que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, os benefícios, novos benefícios da 147, realmente permite o acesso das pequenas empresas, mas precisa, inclusive hoje eu falava lá na Vigilância Sanitária, nós precisamos realmente apoiar, ajudar as micro e pequenas empresas, precisamos ter políticas hoje para atender a micro e pequena empresa. Alvarenga, o presidente Roosevelt, ele dizia assim, não vamos perguntar o que o país pode fazer por mim. Vamos pensar o que eu posso fazer pelo país. Eu acho que essa frase ela está muito atual agora com a situação que nós vivemos no país neste momento.
E eu vejo que você falou agora muito em coisas que são a médio e longo prazo. A agricultura você não vai colher, não vai conseguir mecanizar em escala a curto prazo. Não tem jeito. Precisa de gente, precisa de expertise, tem que ter ciência nisso aqui, tem que ter uma Embrapa atuante aqui. É uma cadeia de coisas que precisam funcionar, cada um a seu tempo. Mas o que a gente pode fazer agora, nesse momento de crise? Porque eu não quero pensar daqui a 2 anos, porque daqui a pouco o cidadão morreu de fome. Eu queria saber o que a gente pode fazer, através da tua visão privilegiada do Sebrae, o que nós podemos fazer neste momento, a curtíssimo prazo, porque olha, não adianta chegar me dizer que bem ali tem um rio daqui a 100 quilômetros, se eu não tiver força para chegar a 100 quilômetros na frente. E eu queria que você nos ajudasse nesse momento, nos desse essa luz para a gente. Olha, qual é a nossa, hoje o nosso PIB está baseado em quê? No comércio, comércio divide comércio e serviço, e 47%, né, do contra-cheque. Isso foi até bom numa situação dessa hoje, né, a gente está dependente do contra-cheque, porque não caiu de todo. Mas por enquanto ainda dá para pagar, né? Enquanto dá para pagar, porque nós temos dificuldade. Daqui a pouco mais não vai dar para pagar o contra-cheque. Essa discussão ontem à noite. Então tem estados, né, como o Rio Grande do Sul, que está passando. Mas nós não temos capa, não. Tá, então nós temos hoje o recurso, dá para pagar a folha, está pagando a folha. Então isso aí foi uma vantagem, né? Inclusive, até porque nós temos ainda muitos funcionários federais aqui, isso aí conseguiu manter. Mas eu acho que hoje nós temos que buscar algumas políticas, algumas coisas. Eu acho que a saída, Rosiel, é o agronegócio. Nós temos que buscar, por quê? Nós temos que fazer tudo hoje aqui para começar a reter recursos no Estado. O grande problema do Amapá é que nós não retemos nada. Porque o comércio hoje não te deixa nada. O que acontece com o comércio? Tu produz lá fora, tu traz... O que fica aqui no comércio? Você é de comércio, tua família é do comércio. O que fica para vocês aqui? Você tira, pagou o produto, você paga as tuas despesas, o teu custo todo. O que fica para vocês? Hoje fica em torno de 2%, né, uma empresa que ganha muito não ganha mais de 3% aí. Não está ganhando mais. 1%. Não tá. Então o que fica? Então nós temos que buscar alternativas aí. Não, buscar junto com o telespectador, porque agora ele está pedindo para ver os nossos comerciais. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta conversando com o João Carlos Alvarenga. Alvarenga tem uma questão aí que é dos MEI. Eu, inclusive, escrevi um assunto lá que o Sebrae é culpado. Né? Você não assumiu a culpa. Né? Mas hoje eu vou conversar sobre isso. Sabia que nós íamos nos encontrar. Então o Sebrae colocou 10 mil MEIs e desses 10 mil MEIs acabou que apenas 4 mil deles prestaram conta com a Receita Federal. 6 mil estão inadimplentes. Né? Então, esses 6 mil inadimplentes estão numa situação pior de quando eram ambulantes. E eles ficaram de mão atadas agora como devedores, sem ter assistência prometida, sem assistência social prometida e sem ter aposentadoria pregada. O que aconteceu? Tá, então vamos lá por parte. Nós temos hoje nosso universo empresarial no Estado, segundo a Receita Federal, está quase 24 mil empresas. Desses 24 mil empresas, 11 mil são MEIs. 9.300 e poucos são microempresas. 1.229 são pequenas empresas. Tá? Dos 11 mil MEIs, 71% estão inadimplentes. Nós somos o estado hoje, o norte hoje, o Amapá 71%, o Amazonas 68%, Rondônia, Acre 65%, Rondônia 62%. São os estados hoje. O melhor estado, Santa Catarina, 43%. A média nacional, 50%. Então não é hoje um problema nosso aqui e não é uma culpa nossa. O Sebrae hoje, desses todos legalizados, nós tivemos a interferência na legalização lá de 20% a 30% talvez. Né? Mas todos eles hoje têm toda a assistência. É que o seguinte, houve sim alguns erros, algumas coisas, mas não do Sebrae o erro. Por quê? Hoje nós temos as micro... Não digo o erro do Sebrae, que nós colocamos foi
culpa do Sebrae, Não, que é diferente. Não. Tá, mas é o Porque seguinte... na hora H era na... Tá, não. E nós conversamos sobre isso, porque era feito a rodo. Quer dizer, a pessoa chegava lá, tu vai se deixar de ser... vai deixar de ser ambulante, tu vai ser formal, porque tu vai receber assistência, ter garantida a tua assistência, a tua aposentadoria, o afastamento por questão de saúde, tu vai ser uma proteção. Tu vai pagar R$1 para o Estado, 5 para o município e 47 para... 5% do salário mínimo para assistência social. Para a Previdência Social. Para a Previdência Social. Então, e depois, não, mas tem quando tudo o cara isso. não pagou, Ele tem tudo acabou. Seguinte, hoje nós temos 10 mil microempresas. Se elas não pagam imposto, a culpa é do Sebrae? Se elas estão inadimplentes hoje, porque é o seguinte, isso é um imposto. Ele é o microempreendedor é um empresário como qualquer outro, dentro daquela proporção dele. Eles chegavam lá para se legalizar, eles recebiam todas as informações. Eles estavam hoje marginalizados, estavam jogados na sarjeta. Eles não tinham nada. Se adoecessem, eles não tinham nada. No momento que ele se legaliza e ele mantém, qualquer um hoje, para ter todos os benefícios, o senhor também, para ter os benefícios previdenciários, ou para ter o seu fundo de assistência particular, o senhor tem que pagar. Mas eles não foi culpa nossa, ou o Sebrae que fez para deixar de pagar. Eles que deixaram de pagar. E as microempresas hoje, que têm refis, estão tendo refis no Estado, tem 50% que estão endividadas, também estão inadimplentes. Então o MEI está inadimplente porque ele deixou de pagar. Por que não sei. Mas isso é um imposto que todos nós temos que pagar. Então não adianta a gente dizer o Sebrae fez. O Sebrae foi sim, orientou para ele lá. O cara que fazia picolé, o que vendia pastel, o doceiro, o pipoqueiro, o pedreiro, o ferreiro, o batateiro, todos eles foram orientados. E eles têm, senhor Rodolfo, toda assistência a custo zero. O MEI não paga nada no Sebrae, nem as consultorias. Custo zero. Custo zero para ele. Eles têm lá cursos para ele, é zero. Nós fazemos lá, no mês de janeiro, a gente orienta, põe na televisão, e vocês, inclusive todas as televisões, todos os rádios, dizendo que ele tem que apresentar a sua declaração de 1º de janeiro até 31 de maio. No mês de abril, a gente faz uma semana só para ele. Ou seja, não é falta de informação. Nós colocamos falta de dinheiro para pagar. Falta de dinheiro para pagar. Nós chamamos eles lá, esse ano foram 22 instituições, passando por Corpo de Bombeiro, Vigilância, Prefeitura, Cefaz, Secretaria Federal da Fazenda, todos eles lá no Sebrae, para prestar informação. Os bancos, exposição de equipamento. Então a gente dá atenção para ele. Agora, se ele deixa de pagar o imposto, ele claro que vai perder os direitos dele. Ele sim, se ele tiver adimplente, pagando que a despesa dele é 30, 40 e poucos reais, é 5% do salário mínimo, de comércio, ele é R$1 para o Estado e de serviço, R$5 para a Prefeitura. A tributação dele é mínima, só que ele, por não sei o porquê, não sei explicar, porque não é um problema nosso, aqui foi nacional, e muitas coisas, né? Aí ele tem que assumir algumas culpas através do governo federal. As propagandas de financiamento, Josiel, que levavam muitos a querer se legalizar para pegar dinheiro. Outra coisa que acontecia muito aqui, por exemplo, alguns tipos de eventos, alguns eventos aí. Olha, o senhor só vai poder trabalhar nessa feira se for legalizado. Eles chegavam no Sebrae, olha, eu quero me legalizar para trabalhar nesse evento. Tá explicado. Olha aqui, você vai se legalizar, mas o senhor vai ficar legalizado. O senhor não vai se legalizar para trabalhar num evento. No momento que o senhor se legaliza, que o senhor entra no site e se inscreve, a partir daí o senhor é um empresário, o senhor tem um CNPJ e tem essas obrigações. E qualquer um pode se legalizar. Obrigações e direitos, né? Direitos. Então, quais são os direitos dele? É aposentadoria, auxílio-doença, maternidade, até de prisão eles têm direito, reclusão tem direito, isso aí, acidente, morte, tudo ele tem esse direito. Agora, eles têm que pagar. Nós pagamos hoje, o senhor paga para a sua empregada doméstica quantos por cento? 12%, não é isso? 12%, Eles pagam 5% e têm os mesmos direitos. Inclusive, hoje, as diaristas também têm direito de se legalizar. E, inclusive, para a diarista, o custo é bem menor do que uma empregada doméstica. E ela tem todos os direitos que qualquer um tem. Aí faltou educação? Faltou. Não, acho que não foi educação. Eu acho que, às vezes, Porque não pode ser. Toda essa turma não pode ser malandro, não. Eu não posso concordar que você é malandro. É bando de malandro. Eu entendi que ele foi levado à formalidade pensando no financiamento. Muitos aconteceu isso, muito aconteceu isso. Foi isso, para o meu entendimento. Não, o Sebrae levava, tem uma semana do MEI, o Sebrae leva lá para dentro dele,
uma empresa para vender para eles. O banco vai para lá. Não, Pois é, o banco. Mas a gente faz. Aí o camarada faz uma despesa mas, lá. não, mas esses aí, até alguns que compram das empresas, até são aqueles que estão mais estruturados. Né? Mas aqueles que fazem o final e vão direto lá no banco pegar, que foi feito propagandas, que a Caixa financiava ao MEI, que o Banco do Brasil financiava ao MEI, que tinha dinheiro para o MEI. Então eles iam lá. E muitos têm declarações que se legalizaram para pegar dinheiro. Pô. Ou seja, o governo federal, além de não colaborar, ainda atrapalha, né? Pois é, a exceção acabou sendo o exemplo da vitória. E a regra sendo o exemplo da derrota. Pois é, mas isso aí foi o que aconteceu. Tomara que a gente consiga consertar isso aí, ainda tem tempo. E eu quero agradecer a sua vinda aqui, quero agradecer ao telespectador, a gente volta em seguida. Tchau.